telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, nós vamos conferir as principais manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como seu principal destaque: Rio Grande do Sul se prepara para novas inundações com volta da chuva e frio. Lagoa dos Patos transborda e começa a alagar sul do estado. Há previsão de tempestades até com granizo. A cheia histórica do Guaíba torna lento o escoamento da água acumulada das chuvas no Rio Grande do Sul, o que levou ao transbordamento ontem da Lagoa dos Patos, principal canal para o mar. Com isso, acentuaram-se as cheias na região metropolitana de Porto Alegre e começaram a ser inundadas cidades ao sul, como Rio Grande e Pelotas, num processo que vai avançar nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a chegada hoje de uma frente fria trará tempestades e granizo a várias regiões, inclusive as áreas já devastadas ao norte. O estado contava ontem com 95 mortos, 131 desaparecidos e 1,4 milhão de afetados, com crise de abastecimento de água e luz. Com lavouras destruídas, será necessário importar 1 milhão de toneladas de arroz para garantir preços e indústrias de calçados e moveleira vão paralisar a produção, com impacto para a inflação e o PIB. Empresas montaram a maior operação de ajuda humanitária desde a pandemia, ampliando a onda de solidariedade. Dívida gaúcha. União vai propor ao Congresso suspensão de pagamento. Na área de futebol, CBF suspende os jogos dos times gaúchos até o dia 27 de maio. Números de leitos fechados em hospitais federais do Rio sobe 27%. Após 50 dias de trabalho do Comitê Gestor do Ministério da Saúde, as 6 unidades de tratamento de média e alta complexidade na capital têm 366 leitos fechados, 27% mais do que no fim de abril de 2023. Rio tem 450 pacientes esperando internação nas emergências. O que é preciso saber sobre os antidepressivos? Há vários tipos de antidepressivo. Qual o mais indicado para determinado caso? Quanto tempo pode levar até fazer efeito? Como sabemos a hora de parar de tomar o medicamento? Veja as respostas para essas e outras perguntas sobre o tema nesta edição do Jornal o Globo. A entrevista de hoje do jornal é com Guilherme Boulos, que afirma: Lula também não tinha experiência no executivo. Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, minimiza a falta de experiência administrativa. Não crê que a alta rejeição possa prejudicar seu desempenho nas urnas. Se diz aberto ao diálogo com todos os campos políticos, à exceção do bolsonarismo, e caso eleito, promete investir pesado na Guarda Civil Metropolitana. Na área de esportes também, Flu repatria Thiago Silva. Depois de longo rumor, o zagueiro de 39 anos chega ao clube em julho. Fla perde e fica sob pressão. Time cai para terceiro do grupo na Libertadores após derrota para Palestino. Sobre o mundo, tropas de Israel tomam posto de controle em Rafah. Em ofensiva inédita na guerra, Israel entrou na cidade de Rafah, último reduto do Hamas, e tomou o posto de fronteira com o Egito. Bandeiras palestinas foram trocadas por israelenses e a entrada de ajuda humanitária foi bloqueada. Tel Aviv prepara uma incursão maior em Rafah, enquanto os dois lados debatem no Cairo um cessar-fogo. E, por fim, eleita presidente do TSE, Carmen Lúcia mira desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral elegeu ontem a ministra Carmen Lúcia presidente, tendo como vice o ministro Nunes Marques. Ela pretende avançar com a edição de normas para combater a desinformação. Alexandre de Moraes, que presidiu o órgão, deixará a corte, que recebe o ministro André Mendonça e terá um perfil mais conservador. Oceli, quais são os destaques do Estadão? Capa do Estadão de hoje, Lorena, a manchete principal é tragédia no Sul. Congresso aproveita calamidade no Rio Grande do Sul para tentar ampliar gasto. Medidas para elevar despesas, liberar emendas para outros estados e beneficiar setores para além do Rio Grande do Sul, começaram a ganhar corpo no Congresso. Até a volta do auxílio emergencial para vítimas de desastres, não restrito às cheias no Sul, foi proposta.
O auxílio seria parecido com o pago durante a pandemia de Covid-19, que custou 233,61 bilhões de reais. Não há apoio do governo para essas propostas. Também foi apresentado projeto que prorroga o pagamento de crédito rural e anistia a dívida de pequenos produtores que tenham perdido a lavoura em todo o país. O Senado aprovou o projeto que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e permite que os gastos com o socorro ao Estado fiquem fora da meta fiscal. O governo vai importar 1 milhão de toneladas de arroz para evitar especulação com o produto. Ainda tem um artigo dizendo: tragédia não pode ensejar irresponsabilidade. Catástrofe no Rio Grande do Sul não pode ser motivo para moratória de outros estados. Ainda destaque na capa: Brasília deserta. Câmara enforca 3 dias da semana, isso é a Câmara Federal. Câmara Federal enforca 3 dias da semana e número de sessões é o menor desde 2008. Sem atividades às segundas, quintas e sextas-feiras, deputados voltam para redutos em ano de eleições municipais. Portos e aeroportos. GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é prorrogada pelo governo nos portos e aeroportos do Rio e em São Paulo, mas não recebe verbas desde dezembro do ano passado. Estimativa de despesas com a operação é de cerca de 180 milhões de reais. Em 2024, há empenhos de 72,1 milhões de reais. Ainda sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, sem pai e sem mãe, resgate difícil, separa famílias e crianças chegam a sós aos abrigos. Aqui tem uma foto comparando as duas Porto Alegres, o antes da cheia e o depois da cheia. Vejam aí como é que ficou o Lago do Guaíba, aqui antes da cheia e como ficou depois da cheia, só água. Oriente Médio, Israel controla Rafah e acesso ao Egito. Hamas faz ameaça sobre reféns. Câmara Municipal de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derruba liminar e votação sobre a privatização da Sabesp é validada. Prefeitura de São Paulo é autorizada pelo Legislativo Municipal a manter convênio com a Sabesp, mesmo após privatização da empresa. Transição energética. Busca por minerais estratégicos deve levar a aquisições e fusões de empresas. Potenciais alvos são ativos de cobre, níquel, lítio, alumínio, manganês, nióbio, terras raras, grafite e ferro. Na Caderno de Cultura, o destaque é 1 ano após sua morte, Rita Lee em fotos inéditas. Fotógrafo Paulo Caval divulga imagens de diferentes momentos da carreira da estrela, que morreu exatamente há 1 ano, no dia 8 de maio de 2023. Julgamento de Trump. Atriz pornô detalha encontros sexuais com o ex-presidente dos Estados Unidos. Reintegração de posse.
Casa nos Jardins é retomada. Invasores pediram R$10.000. Virou questão judicial. TikTok abre ação contra a lei que obriga sua venda nos Estados Unidos. Marcelo Godoy escreve Lula e a ética da omissão. O Fábio Alves escreve o suspense do Copom sobre o corte da Selic. E, por último, Roberto da Mata escreve abençoados pelo manto de Madonna, Lorena. Bom, e a capa da Folha de São Paulo traz como seu principal destaque que sobe a 95 o total de mortos no Rio Grande do Sul. 1,4 milhão são afetados. Sul do estado tem alerta de cheias. 80% das cidades gaúchas foram atingidas. Com 80% de suas cidades devastadas pelas fortes chuvas, o Rio Grande do Sul somava ontem 95 mortes, 131 desaparecidos, 207 mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e 1,4 milhão de moradores afetados de alguma forma. E a gravidade da situação tende a se estender. A Grande Porto Alegre deve ficar inundada até a semana que vem. Relevo e hidrografia dificultam o escoamento e a previsão de mais chuva. A capital ainda enfrenta falta de água, luz e suprimentos. O sul do estado está em alerta, com risco de cheias e queda de temperatura causada por frente fria. As enchentes atingiram 401 de 497 cidades e, segundo a Confederação Nacional de Municípios, causaram prejuízo de ao menos 4,6 bilhões de reais. Na economia do estado, produtor de grãos e sede de frigoríficos, ainda não é possível estimar os estragos. Com receio do reflexo na inflação, o governo Lula anunciou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. Outro destaque também da Folha: Brasil fecha acordo com o Paraguai por tarifa de Itaipu. O governo Lula chegou nesta terça a um acordo com o Paraguai sobre tarifa cobrada pela energia da usina de Itaipu. Atualmente no valor de $16,71 por quilowatt, a tarifa vai a $19,28 até 2026. A alta não deverá ser sentida pelo brasileiro. Em 2027, o valor ficará entre 10 e 12 dólares. Recriação do seguro DPVAT passa em comissão do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira projeto que recria o seguro de trânsito, o DPVAT. A proposta também prevê a liberação de cerca de 15,7 bilhões de reais ao governo. O texto ainda será avaliado em plenário. Citação à verba em projeto de Tarcísio leva temor à FABESP. Trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias Paulista sobre possível transferência de verba para outras áreas levou medo à FAPESP, fundação que fomenta pesquisa no Estado. Proposta não reduz verba da entidade de gestão Tarcísio. Israel afirma ter controle do lado palestino de Rafah. Mulher rabisca Me Too em A Origem do Mundo. A tela de Gustave Courbet foi coberta com tinta no centro Pompidou Metz, na França. A autora do ataque afirmou que quis desafiar a história da arte. A principal foto da capa da Folha de São Paulo hoje mostra voluntários que aguardam a chegada de barcos com desabrigados resgatados em meio à enchente em Porto Alegre. Outro destaque da Folha: saúde enfrenta colapso de hospitais e falta de remédios. Profissionais de saúde do Rio Grande do Sul relatam desabastecimento e falta de coordenação. 17 hospitais estão fechados por alagamento. A situação, dizem, remete ao furacão Katrina, que arrasou Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Fuga das enchentes faz litoral viver lotação fora de época. Praias gaúchas e catarinenses estão recebendo moradores de regiões atingidas pelas enchentes. Em Torres, no Rio Grande do Sul, o comércio relata movimento atípico e a prefeitura diz que lotação da cidade é semelhante à de feriados e do verão. Entenda a relação da tragédia com a mudança climática. Vítimas têm FGTS liberado e cobrança de dívida suspensa. Pasta de Aniele quer priorizar quilombolas em emergência. E por fim, a outra foto que traz a Folha traz a revolução dos cravos por Salgado. Manifestação de trabalhadores em Lisboa em julho de 1975, em foto exposta no MIS, em São Paulo. O trabalho revela a formação de Sebastião Salgado e sua atuação política. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Povo?
Jornal Cearense O Povo, Lorena, no alto da página, o destaque Cariri. Vereador do Crato é assassinado a tiros de fuzil. O caso é o segundo assassinato de parlamentar no Ceará em 10 dias. Na verdade, Erasmo Moraes, ele não é vereador, ele é suplente de vereador. Ele assumiu o mandato na Câmara Municipal do Crato por 120 dias no ano passado, mas ele não é vereador efetivo, é suplente. A manchete principal é relatório aprovado. CPI da Enel, da Assembleia Legislativa, pede quebra de contrato com a empresa no Ceará. O parecer foi aprovado por unanimidade pela Comissão Parlamentar de Inquérito e será encaminhado, dentre outros órgãos, para o Ministério de Minas e Energia e para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que avaliam a concessão. Foram feitas ainda 11 exigências para a Companhia Distribuidora de Energia Elétrica, a Enel, a antiga Coelce, aqui no estado do Ceará. Ainda destaque na capa do jornal cearense O Povo. Ministério Público do Estado do Ceará investiga condições precárias do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Num caderno Vida e Arte, a atriz Nathalie Rocha e o filme Motel Destino representam o Ceará no Festival de Cannes. Ceará 2050 é a reportagem de hoje do jornal O Povo. Ele indaga: como estamos nos preparando para o futuro? Saiba quais são as perspectivas para o Estado. Vertical, coluna vertical, o destaque é: governo Lula anuncia hoje novo PAC Seleções com investimento de peso no Ceará. O pacote inclui financiamento com a Prefeitura de Fortaleza para a renovação da frota de ônibus. Essa foto aqui é da Arena Castelão. Combate ao preconceito. Castelão recebe posse de grupo de trabalho de enfrentamento à LGBTfobia nos estádios e tem iluminação temática. Na área de esportes, o destaque é na altitude. Fortaleza visita Nacional Potosí na Bolívia pela Copa Sul-Americana. E essa foto aqui, Lorena, que ilustra essa matéria da reportagem sobre a preparação para o futuro, é da Orla Marítima de Fortaleza, ali da Avenida Beira-Mar. São esses os destaques da página de hoje do jornal cearense O Povo, Lorena. Então vamos conferir agora a capa do jornal Correio Brasiliense, que traz como seu principal destaque sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, a capital da solidariedade. A fila quilométrica de carros nas imediações da base aérea perto do aeroporto JK impressionava, mas a dimensão da corrente do bem que se formou em Brasília estava mesmo nos hangares da FAB. Dezenas de pessoas, entre militares e voluntários, se revezavam para organizar os milhares de donativos que eram entregues para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. São alimentos, água mineral, roupas e sapatos, produtos de limpeza e diversos produtos que serão levados ao estado que enfrenta sua maior catástrofe climática. Até ontem, havia 95 mortos, 131 desaparecidos, 48 mil desabrigados e perto de 1,4 milhão de pessoas afetadas diretamente. Toda essa situação mexe muito comigo e mesmo sem ter parentes por lá, eu me compadeço completamente da situação. Fui ao supermercado e comprei água, fraldas e itens de higiene pessoal, disse emocionada Carolina Dias, de 26 anos. 1,3 bilhão em emendas para o socorro. Segurança é reforçada contra saques.
O peso da perfeição é outro destaque da capa do Correio Brasiliense. Cientistas comprovam a pressão para alcançar alto padrão na criação dos filhos leva à sobrecarga dos responsáveis e problemas psicológicos nos jovens. Sobre os esportes, Libertadores. Galo avança, Fla fracassa. Time carioca perde para o Palestino no Chile e complica a situação na fase de grupos. Mineiros batem o Rosário e carimbam o passaporte às oitavas. Dia das Mães é um presente ao comércio. Ao Sebipoder, o presidente do Sindi Varejista, Sebastião Abrita, estima que a data festiva vai injetar cerca de 395 milhões na economia do Distrito Federal. Carmen Lúcia vai presidir o TSE. Ministra do STF foi eleita para comandar o Tribunal Eleitoral no biênio de 2024 a 2026 e estará à frente do pleito municipal. E por fim, na área sobre o mundo, Israel captura passagem de Rafah. Forças de defesa de Israel isolam um posto estratégico na fronteira com o Egito. Estados Unidos condenam a ação. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Capa do Valor Econômico de hoje, Lorena. Alguns destaques, entre eles, segurança pública, financiamento de candidatos nas eleições municipais pelo PCC, primeiro comando da capital, uma organização criminosa, preocupa a justiça, diz Gaquia. Gaquia é um promotor de justiça do estado de São Paulo, é Lincoln Gaquia. Crédito, cooperativas ampliam rede física de atendimento e carteira total já soma 392 bilhões de reais. Risco fiscal, a facilidade para alterar o arcabouço colocou em xeque sua credibilidade, diz Luiz Stuberg. A manchete principal do jornal desta edição, Lorena, é tragédia no Rio Grande do Sul, deixa 49 mil pessoas desabrigadas e afeta o escoamento da produção. Brasil e Paraguai definem aumento na tarifa de Itaipu. O reajuste para o triênio 2024 a 2026 será de 15,4%. Suzano faz proposta para comprar IP em negócio de 15 bilhões de dólares. Empresas e bancos aderem à mobilização de ajuda aos desabrigados do Rio Grande do Sul. União discute R$1 trilhão em PIS/COFINS. Entrevista com Érico Traudy. O uso da inteligência artificial começa a chegar aos televisores e traz novas possibilidades para o segmento de tela grande e alta resolução. Ele diz, afirma Érico Traudy, que é o diretor sênior da divisão de Visual Display da Samsung Brasil. Ele diz, é uma nova categoria que começa a aterrissar no mercado e a das AI, que é a AITV. E por último, juros por educação é aposta para o ensino técnico. O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu ontem, em evento do Valor Econômico, o programa Juros por Educação, como forma de ampliar as matrículas no ensino médio técnico para elevar o Brasil ao patamar das economias que integram a OCDE. Lorena. Bom, e agora vamos conferir então as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando agora pelas páginas do jornal O Globo, que trazem seus editoriais de hoje. Tragédia exige plano de longo prazo do Congresso. Liberar recursos na emergência é essencial, mas é preciso criar espaço fiscal para investir em prevenção. O segundo editorial, diante da chuva, o governo hesitou para adiar concurso nacional unificado. Até quinta-feira, o Ministério da Gestão informava que prova seria mesmo no domingo, apesar das enchentes no sul.
Na área de política, passagem de bastão. Carmen Lúcia é eleita presidente do TSE e mira inteligência artificial e fake news nas eleições. Saída de Moraes muda forças. Irmãos que assessoravam senadores levam prefeitos a ministérios por verbas. Donos de consultoria, enquanto trabalhavam para Marcelo Castro e Ciro Nogueira, iam às pastas para destravar recursos. Na área de política, a entrevista de hoje do jornal o Globo, como eu disse anteriormente, é com Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O deputado rejeita a imagem de radical, diz estar aberto ao diálogo com outros campos, minimiza a falta de experiência administrativa e afirma que o bolsonarismo quer usar a cidade como trampolim para 2026. Também na área de política, Federação do PSOL e Rede vivem impasse em 3 capitais. Os 2 partidos divergem sobre pré-candidatos às prefeituras de Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Polícia Federal faz operação para apurar ameaça a presidente do União. Rueda havia pedido ao STF investigação sobre suposta declaração de Bivar, que dirigia a sigla sobre contratação de pistoleiros. Raquel Lira tem vitória no STF e amplia desgaste. Governadora de Pernambuco consegue reverter decisão sobre controle do orçamento, o que gera novo atrito com a Assembleia. O medo se mantém sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. O estado se prepara para mais temporais e cheias com nova frente fria hoje. Também sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, sistema para conter águas falhou em Porto Alegre. Capital gaúcha tem 68 quilômetros de diques, muro de contenção, comportas e bombas para proteger a cidade, mas houve falta de manutenção por décadas que permitiu o alagamento, segundo especialista em hidráulica. Governo federal vai suspender pagamento da dívida do Estado. Lula também vai abrir linhas de crédito para gaúchos de baixa renda, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cidade de 40 mil habitantes terá que ser desocupada. O prefeito de Eldorado do Sul diz que o município, hoje submerso, levará cerca de 1 ano para se recuperar. A população será levada para o litoral. Na área de economia, impactos das chuvas. Para evitar alta de preços, o governo vai importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Rio Grande do Sul é o maior produtor do país. Com experiências da pandemia, empresas agem rápido para ajudar. Iniciativas envolvem de doações a transporte de donativos e também recursos como água e remédios para a população. FAB vai abrir bases aéreas de Canoas e Santa Maria para voos comerciais. BNDES quer rever parte da reforma da Previdência. O Banco de Fomento deseja impedir que os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador sejam usados para cobrir despesas do sistema previdenciário, o que é permitido desde as novas regras aprovadas em 2019. Socorro do governo a áreas prevê usar fundo de aviação civil. Empresas poderão usar recursos para comprar combustíveis e aviões. Lula critica a discussão sobre déficit zero. O presidente diz ter responsabilidade demais e que é preciso saber se está gastando ou se está investindo. A ação da Suzano cai 12% com risco de comprar concorrente. Gigante de celulose brasileira estaria preparando oferta de 15 bilhões de dólares pela americana International Paper, segundo a agência de notícias. A empresa nega o acordo. Itaipu terá reajuste de 15,4% sem repasse ao consumidor. Acordo com o Paraguai valerá até 2026. De 2027 em diante, os preços caem. Renegociação de dívidas no Desenrola chega a 50 bilhões de reais. Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda afirma que para cada R$1 investido no programa, foram negociados 25. Câmara acelera texto que retoma imposto de compras até $50. A proposta foi incluída no projeto que cria o programa Mover de incentivo à indústria automobilística. Bets, prêmios de até R$2,2 mil serão isentos. Receita Federal define em portaria a cobrança do imposto de renda sobre ganhos com jogos chamados de apostas de cota fixa. Prêmios acima de R$ 2.259,20 pagarão taxa de 15% descontada no pagamento. TikTok processa governo dos Estados Unidos contra banimento. Lei aprovada em abril determina que a chinesa ByteDance venda sua operação americana. Meta terá IA para criar anúncios em redes sociais. A empresa, no entanto, ainda não preverá aviso aos usuários sobre o uso da inteligência artificial.
Na área sobre o mundo, novo aperto em Gaza. Exército de Israel toma passagem de Rafah e corta a entrada de ajuda humanitária. Biden ataca antissemitismo no dia do Holocausto. O presidente americano faz crítica dura contra o discurso de ódio que surge em protestos nos campos universitários e adverte que apenas 7 meses após o ataque terrorista do Hamas em Israel, as pessoas já estão se esquecendo do que ocorreu. E por fim, Ucrânia prende agentes acusados de complô para matar Zelensky. Segundo o Serviço de Segurança, a rede desbaratada planejava 3 assassinatos. Oceli, o que há nas páginas internas do Estadão? Eu começo, Lorena, pela coluna do Estadão. Lewandowski promete nota técnica para esclarecer veto a proselitismo religioso nos presídios. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prometeu à bancada evangélica que fará uma nota técnica de esclarecimento sobre a resolução do governo que proíbe proselitismo religioso nos presídios. O segmento reclamou que o texto deixa dúvida sobre a abordagem permitida aos pastores e se eles poderão atuar para converter os detentos. Mais de 10 congressistas se reuniram com o ministro ontem à noite para tratar do assunto. Eles queriam que o governo derrubasse a medida, mas isso não ocorrerá. Ficou combinado que os parlamentares enviarão sugestões para a redação de um informe complementar. Como mostrou a coluna, o líder da Frente Parlamentar Evangélica, Eli Borges, apresentou o projeto de decreto legislativo para derrubar os trechos da resolução. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz: tragédia não pode ensejar irresponsabilidade. É justo que as dívidas do Rio Grande do Sul com a União sejam suspensas neste momento, mas o Senado não pode aproveitar a catástrofe para articular moratória dos débitos de outros estados. Segundo editorial, Toffoli está zangado com o jornalismo. Ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, considera inadequadas, incorretas e injustas as reportagens sobre as viagens dele e de alguns de seus colegas bancadas por empresas com interesse em decisões do tribunal. Nas páginas de artigo, temos o advogado Nicolau da Rocha Cavalcante dizendo: obrigado, Fernando Henrique. Ele escreve: as 2 décadas de existência do Ministério da Defesa reafirmaram aos militares o seu lugar na vida institucional do país. O sociólogo Paulo Delgado escreve: um tempo episódico da justiça. Foi de grande importância para o crescimento das nações algum gracejo engenhoso, sem escárnio, desumanizador, contra o mau exercício do poder. Na área de política, Rodrigo Pacheco quer PEC, a do quinquênio, restrita a juízes e membros do Ministério Público. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a aprovação do penduricalho. A avaliação positiva do governo cai e chega a 37,4%, aponta pesquisa do CNT. Câmara Federal enforca 3 dias na semana. O número de sessões é o menor desde 2008. Polícia Federal mira aliados de Luciano Bivar por ameaças
ao chefe atual do partido União Brasil. GLO está sem repasses de verba desde dezembro. Internacional. Israel controla a passagem de Rafah e Hamas dá ultimato para soltar reféns. Ataque amplia risco de catástrofe humanitária. A atriz pornô depõe e detalha os encontros sexuais dela com Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Ainda na área internacional, Ucrânia diz ter frustrado o plano russo para assassinar Zelensky. Com decreto que acelera gastos com o Rio Grande do Sul, Brasil já prevê importar arroz. Estado ainda prevê piora e pede que ninguém volte às áreas afetadas. Dificuldade de resgate separa famílias e crianças ficam sem pais em abrigo. Satélite expõe avanço das águas e destruição. Cidades temem êxodo de moradores após 3 enchentes consecutivas em 9 meses. Casa nos Jardins, que é um bairro de São Paulo, é retomada. Invasores teriam pedido R$10 mil para deixar o imóvel. Esportes. CBF e Conmebol adiam apenas jogos de times gaúchos. Carlos Miguel brilha novamente e Corinthians vence no Paraguai. Na altitude, São Paulo tenta vaga antecipada. Cascão, o personagem em quadrinhos, supera o medo da água em socorro às vítimas do Rio Grande do Sul. Na área de economia, calamidade no Rio Grande do Sul é usada para avançar com pacote de gastos no Congresso Nacional. Reforma tributária e o terreno fértil para fraudes. Mudança na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, abre brecha para priorizar emendas a 10 estados. Comissão, a CCJ do Senado, libera 15,7 bilhões de reais extras para despesas do governo federal. Ministério da Fazenda joga com prazo curto para negociar mexida em desoneração da folha de pagamento de municípios e empresas. Banco Central pode reduzir ritmo de corte da Selic e abrir novo front de embates com o Partido dos Trabalhadores. Para Stuberg, foi erro acreditar em seriedade fiscal do governo federal. Tribunal de São Paulo suspende liminar e mantém a votação da Câmara permitindo a privatização da Sabesp. Apple tem nova linha de iPad por até R$31 mil. Corrida por minerais estratégicos deve levar à fusão e aquisições. Brasil deve completar 3 anos sem estreia de novas empresas na Bolsa de Valores. TikTok move ação contra a lei que ameaça banir seu aplicativo nos Estados Unidos. Startups de inteligência artificial sofrem para captar dinheiro, apesar da euforia no setor. E por último, Lorena, é a manchete do Caderno Cultura: nos palcos e nos estúdios, a irreverência de Rita Lee. No primeiro aniversário da morte da cantora, o fotógrafo Paulo Caval revela imagens inéditas de diferentes momentos de sua carreira. A artista morreu no dia 8 de maio de 2023. É com você.
Então vamos conferir as páginas internas da Folha de São Paulo, que trazem seus editoriais. Ministros dão mostras de sensatez, Lula não. Planejamento e Fazenda fomentam um debate crucial sobre o controle de gastos obrigatórios, mas chefe de governo volta a preferir o discurso demagógico. O segundo editorial, percalços jornalísticos. Brasil sobe de posição em ranking da liberdade de imprensa, mas está entre os países problemáticos. Na área de política, PSOL de Boulos pede 3 de 5 prefeitos e convive com um histórico de debandadas. Com vitórias para o executivo de 8 cidades nas últimas 3 eleições municipais, partido nunca reelegeu um prefeito. Audiência sobre o Brasil nos Estados Unidos tem ataques a Lula e Moraes. Democratas rebatem argumentos de censura e perseguição de bolsonaristas. Bolsonaristas em área VIP no show da Madonna viram vacina de Eduardo Paes contra a ramagem. PF faz operação após presidente da União Brasil relatar ameaças. Antônio de Urreda afirma que sofreu intimidação de Luciano Bivar e teve casa incendiada em Pernambuco. Raquel Lira consegue vitória na Assembleia de Pernambuco e ganha fôlego. Solidariedade se afasta de Lula e cogita federação com o PSDB. Dirigentes dos dois partidos se reúnem em Brasília para tratar da possível união para eleições de 2026. Termina hoje prazo para emitir título de eleitor. Veja como tirar. Carmen Lúcia defende regras contra coronelismo digital. Ministra participa de eventos sobre liberdade de imprensa em São Paulo. Magistrada é eleita presidente do TSE e assume a vaga em junho. Na área sobre o mundo, Israel toma passagem de Rafah e avança sobre cidade superlotada. Ofensiva leva o fechamento de pontos de entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Negociação é a última chance para soltar reféns, diz Hamas. Casos de antissemitismo quadruplicaram no Brasil em 2023. Após ameaças, Putin fala em diálogo com o Ocidente em quinta posse. No Kremlin desde 1999, o presidente da Rússia caminha para ser o mais duradouro líder moderno do país. Itália cai em ranking após assédio da gestão Meloni à mídia estatal. Em tribunal, a atriz pornô diz que desmaiou antes de sexo com Trump e acordou nua. Com saída de AMLO no México, Lula perde um aliado na região. Combate à pobreza une líderes. Favorita à sucessão tem perfil distante do petista. Pacote de Milei chega ao Senado, onde o governo não tem nem 10% dos assentos. Na área sobre o mercado, o governo importará arroz sob temor de efeito das enchentes do Rio Grande do Sul na inflação. O ministro afirma que também deve haver prorrogação por 90 dias de todo o débito do setor. Ainda na área de mercado, incerteza lembra início da pandemia, afirma dono de restaurante. Suspensão de impostos, linhas de créditos especiais são vistas pelo setor como fundamentais para a sobrevivência. De FGTS liberado a cobrança suspensa, veja o que já foi feito para vítimas no Rio Grande do Sul. Brasil e Paraguai definem tarifa de Itaipu. Valor vai de $16,71 para $19,28 o quilowatt por mês, mas o mecanismo deve impedir que o consumidor sinta o aumento. Gasolina sintética da Porsche parece etanol e tem cheiro de querosene. Brasil pode liderar a descarbonização global. Podemos servir de exemplo, inspirando emergentes e exportando tecnologia. Haddad deve ter até amanhã nova proposta de reoneração da folha. Como contrapartida, empresas querem que a elevação do tributo não incida sobre o 13º dos funcionários. E por fim, rombo nas contas do FAT ameaça recursos no BNDES. Déficit pode trazer banco ter de devolver ao fundo o dinheiro que usa para o crédito. Oceli, o que tem nas páginas internas do jornal O Povo? No jornal cearense O Povo, Lorena, a gente começa lendo aqui uma nota da coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Novo PAC de Lula contempla o Ceará. O presidente Lula anuncia hoje, em evento às 10 horas no Palácio do Planalto, resultados do novo PAC Seleções, que peneirou
projetos em diversas áreas enviados por municípios e estados de todo o Brasil. Entre os contemplados estão diversas ações e obras propostas pelo estado do Ceará e por prefeituras cearenses, somando investimento nacional de mais de 65,2 bilhões de reais. O pacote inclui projetos cearenses de abastecimento rural, regularização fundiária e urbanização de favelas. Segundo a coluna apurou, o Planalto decidiu inclusive contemplar ações para a renovação das frotas de ônibus de Sobral e de Fortaleza, esta última com financiamento junto à gestão do prefeito José Sarto do PDT. Já Maranguape deve receber grande ação para urbanização de favelas. Ainda na coluna vertical, tem uma foto aqui da deputada federal Luiziane Lins dizendo o seguinte: Luiziane Lins, do PT, e correntes aliadas lançarão na próxima segunda-feira, dia 13, manifesto por novo bloco do PT Fortaleza. O grupo busca tornar mais permanente a união de correntes que apoiaram a deputada na disputa interna com Evandro Leitão para o cargo de pré-candidato a prefeito da capital. A charge aqui do Jefferson Portela é esse aparelho aqui é uma ampulheta. Ampulheta é um antigo modelo de relógio que contava o tempo com areia, com a contagem de areia, mas dentro aqui a gente tem a inundação lá no Rio Grande do Sul. O governo vai importar arroz para evitar especulação. De acordo com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, as perdas no Rio Grande do Sul poderiam gerar desabastecimento e elevação dos preços no comércio. O governo estima importar 1 milhão de toneladas de arroz. No Ceará, para o Rio Grande do Sul, o governador Eumano de Freitas decidiu destinar 66 toneladas de alimentos e água para o estado do Rio Grande do Sul. 10 linhas de ônibus devem atender a região metropolitana de Fortaleza. As cidades de Paraipaba, Trairi, Paracuru e São Luís do Curu não eram atendidas pelo transporte metropolitano. A reportagem de hoje do jornal O Povo diz: Ceará do futuro. O que se planeja? Ceará 2050 busca dobrar o PIB estadual em 30 anos. Na área de política, vereador é assassinado a tiros de fuzil lá na cidade do Crato. Erasmo Moraes foi morto na porta de casa por 2 homens encapuzados e portando um fuzil. Vereador morto já foi preso por extorsão e foi expulso da polícia militar. No caso aqui, ele não é vereador efetivo, ele é suplente de vereador. Ele assumiu no ano passado por 120 dias por licença do titular da vaga. Esse caso aí de homicídio, é o segundo de parlamentar no Ceará em 10 dias. O primeiro foi aquele caso lá em Camusim, quando um garçom, a faca, desferiu um golpe na garganta do vereador César, lá em Camusim. Pequeno no Brasil, o partido Avante se torna a 3ª maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza e faz parte da base de apoio do prefeito José Sarto. O Avante em Fortaleza é presidido pelo secretário de Assuntos Econômicos da Prefeitura, Rodrigo Nogueira.
Camilo sobre Isolda a ser pré-candidata à Prefeitura de Sobral. Ele disse: se depender de mim, ela fica no ministério. Ministro diverge dos irmãos Ivo e Cid Gomes sobre a ex-governadora deixar o cargo de secretária executiva do Ministério da Educação para ser candidata em Sobral. Sobre Luiziane, o ministro da Educação disse: Luiziane é fundamental em Fortaleza. O jornalista Érico Firma escreve em sua coluna: prevenir desastre não dá Ibope. Pesquisas de avaliação do governo Lula apontam resultados divergentes. Na área de economia, inflação da cesta básica na Grande Fortaleza é a maior do Brasil. Fortaleza é a capital com o segundo menor preço médio da gasolina. Endividamento das famílias sobe a 78,5% no Brasil, aponta CNC. CPI da Enel, na Assembleia Legislativa, pede encerramento do contrato da empresa no Ceará. Jornalista Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna: campanha destaque economia e pede fé no Brasil. Ministério Público do Estado do Ceará está investigando denúncias de estrutura e condições sanitárias precárias no Hospital Mental de Messejana. Grupos reflexivos para agressores ajudam a combater a violência doméstica. O bairro Parque Santa Maria recebe obras de urbanização do novo Proinfa da Prefeitura. Homem é preso suspeito de invasão cibernética. Foi em Fortaleza. Rio Grande do Sul ainda prevê piora com previsão de temporais generalizados. O editorial do jornal O Povo: as mentiras em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Estão espalhando muito fake news com relação à cobrança de imposto para os caminhões cheios de doações que chegam àquele estado. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno de esportes. Na Bolívia, duelo nas alturas. Fortaleza encara Nacional Potosí na altitude de 4.000 metros e tenta classificação antecipada. Bom, então vamos conferir agora as páginas internas do jornal Correio Brasiliense, que traz na editoria de política: governo abrirá a janela para uso de emendas. Executivo pretende permitir a deputados e senadores de outros estados direcionarem recursos para o Rio Grande do Sul. Ministro quer PF e AGU no combate às fake news. Segundo Pimenta, propagação de falsidades diminui confiança da população. Pressa no parlamento para liberar recursos e sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Senado aprova o projeto que decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro. Assim, o governo adquire maior flexibilidade fiscal. Os senadores Paulo Paim e Hamilton Mourão comandam a Comissão de Assistência ao Rio Grande do Sul. Paulo Paim afirma: creio não haver dúvidas sobre a gravidade de que o Rio Grande do Sul enfrenta no momento. Não é exagerado dizer que esta tragédia gaúcha pode ser considerada como o Katrina brasileiro. Frente pede renegociação de dívida. Irineu Watt, do PP do Rio Grande do Sul, diz que pede moratória de até 10 anos para produtores gaúchos. Também na área de política e sobre as eleições, Carmen Lúcia volta a presidir o TSE. Única mulher da Suprema Corte Brasileira, assume pela segunda vez o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Nunes Marques e André Mendonça passam a integrar a corte em ano de disputas municipais. Carmen Lúcia afirmou: a Justiça Eleitoral brasileira continua a cumprir sua função constitucional em benefício da democracia brasileira. Ameaças no União Brasil são alvo da Polícia Federal.
A alegação dos advogados de Luciano Bivar sobre desavenças com Antônio Rueda diz: o que se deu foi que o representado expressou para o senhor Antônio Rueda que ele estava morto no contexto da relação pessoal de amizade e profissional. Também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, enchente avança sobre Pelotas e Rio Grande. Com o número de mortos se aproximando dos 3 dígitos, o Rio Grande do Sul vê a inundação ameaçar as 2 mais importantes cidades do sul do estado, que preparam barreiras com sacos de areia para conter as águas da Lagoa dos Patos. O desastre atinge 15% da população. Os oportunistas do caos. Cidades inundadas enfrentam onda de saques e assaltos. Polícia Federal e Força Nacional reforçam a segurança dos moradores. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, afirma: o governo estadual vai colocar força total. Manteremos a ordem, vamos prender e dar consequências a todos aqueles que usam um momento dramático de fragilidade como esse para aplicar golpes e praticar crimes. O drama das crianças desaparecidas. O Conselho Tutelar de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, informou que ao menos 104 crianças e adolescentes ainda não foram encontrados pelas famílias na região após a cidade ficar devastada pelas enchentes. Na área de economia e também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, o Brasil vai importar arroz para evitar a alta. O governo quer impedir que a perda da lavoura no Rio Grande do Sul, principal produtor do grão, acabe por elevar os preços ao consumidor. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirma: o governo não pensa em hipótese alguma em concorrer com os produtores de arroz. A Conab não vai vender para os atacadistas, que são os compradores dos produtos. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul trouxeram prejuízo à agricultura do estado. Para garantir abastecimento, o Conab vai importar arroz. Rio Grande do Sul terá dívida suspensa e crédito para as vítimas. O ministro Fernando Haddad disse que sua equipe estuda medidas de socorro com muito critério. E por fim, na área sobre o mundo, o Oriente Médio. Tropas de Israel isolam faixa de Gaza. Exército judeu captura a estratégica passagem de Rafah na fronteira com o Egito e hasteia a bandeira do país. Netanyahu assegura que a manobra visa o retorno dos reféns e a eliminação do Hamas. Estados Unidos condenam a medida. Oceli, quais são os destaques das páginas do Valor Econômico? Valor Econômico, a jornalista Lu Caio-Ota escreve Camilo e Tebet, Camilo, ministro da Educação, e Tebet, ministro do Planejamento, Simone Tebet, em caminhos opostos. Enquanto Tebet quer segurar os gastos, Camilo diz que não aceita. Vai continuar investindo na sua pasta. O Museu Nacional ganha doação de mais de 1.000 fósseis de colecionador europeu da Alemanha. E a maioria desses fósseis é de origem da Bacia do Araripe, aqui no Ceará, naquela região do Crato e Pernambuco. Com tragédia, previsão é que alimentos fiquem mais caros. Efeito mais direto é no arroz, mas também deve atingir carne e leite. Especialistas não veem impacto por hora no IPCA. Rio Grande do Sul soma 95 mortes e governo alerta sobre temporais. Planalto dá aval para remanejar emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul, como de outros estados que queiram doar recursos para o Rio Grande. Ministro defende a ação da Polícia Federal contra fake news. Juros por educação é a aposta para promover ensino técnico no país. Para o governo, o projeto é alternativa à discussão jurídica sobre dívida dos estados, mas proposta ainda precisará passar pelo Congresso. Essa proposta é do Ministério da Educação e esse evento foi promovido pelo jornal Valor Econômico. Paraguai e Brasil fecham acordo sobre tarifa de Itaipu. O aumento de 15,4% vale para o triênio entre 2024 e 2026. País vizinho defendia um preço maior. BNDES
insiste que o governo mude regras de uso do FAT na Previdência. O Canecão deve ser reaberto no Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2026. Recriação do DPVAT avança na CCJ do Senado, mas base do governo ainda conta os votos no plenário. Reforma limita questionamentos à compensação por crédito de ICMS. Ministro Haddad diz que se reunirá com Rodrigo Pacheco para arredondar questão da desoneração da folha de pagamento. Impasse com o Partido dos Trabalhadores adia votação sobre a taxação de importação de até $50. Governo e partido de Lula não se entendem sobre proposta que inclui a extinção do benefício no programa Mover, destinado a criar política automotiva. Tribunal de Justiça de São Paulo suspende liminar que anulou sessão sobre a Sabesp. Governo teme desmonte de regras ambientais. Flexibilização das regras de proteção da biodiversidade são defendidas por parlamentares. Governos taxam veículos elétricos para compensar perdas fiscais. Israel ataca Rafah e assume controle de corredor estratégico. Editorial do Valor Econômico. Corte menor da Selic manterá pesada carga de juros na dívida. O novo padrão de financiamento da economia brasileira. Percepção da economia é o desafio de Biden. Ligação do PCC, o primeiro comando, o grupo criminoso, o primeiro comando da capital, com eleições em São Paulo, acende alerta da Justiça. Temor de procuradores da Justiça é que a facção banque campanhas visando obter benesses públicas. A entrevista é com o promotor de Justiça de São Paulo, Licou. Na Caderno de Empresas, Suzano faz proposta de $15 bilhões para comprar a americana IP. Samsung entra na era das TVs com inteligência artificial. Petrobras avalia rotas para trazer gás da Argentina. Telefônica busca solução para processo contra a Anatel no Tribunal de Contas da União. Controlador do Outback, é a rede de restaurantes Outback, avalia saídas para deixar o negócio no Brasil. Carrefour reverte perda e lucra R$93 milhões no primeiro trimestre do ano. Governo dos Estados Unidos revoga licença para fornecimento de chips. Tragédia no Rio Grande do Sul mobiliza bancos e o Banco Central Brasileiro. Empresas doam R$14 milhões a famílias gaúchas. BRF registra seu melhor primeiro trimestre. Com crise no Rio Grande do Sul, governo deve importar arroz para evitar alta de preços no país. Dívidas rurais do Rio Grande do Sul poderão ser suspensas por 90 dias. Cooperativas ampliam rede física e já reúne R$392 bilhões em crédito. Ibovespa sobe e dólar cede à espera do Copom. Bancos se alinham e esperam corte menor na Selic. Setor de seguros pode ter perdas bilionárias no Rio Grande do Sul. Febraban vai certificar bancos com políticas antifraude. Em bom momento, o Itaú pode focar em desafios. Plano fiscal
vira peça de ficção e muda jogo para ativos, diz Luiz Stuberg. Segundo ele, reformas de antecessores e do próprio governo Lula, no início do mandato, tinham pavimentado ambiente positivo. E por último, Lorena, é a manchete do caderno Legislação, diz que a União aposta em acordos para tentar resolver disputas bilionárias de PIS e COFINS. E assim nós encerramos esse primeiro bloco de notícias desta manhã. Agradecendo a sua audiência. Esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência, que já já traremos mais informações.